Hoje eu vou contar para vocês como eu me tornei facilitadora de constelação familiar e como hoje eu ensino pessoas profissionais, a pessoas se tornarem profissionais e trabalharem com essa abordagem. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para você entender o que eu fiz e talvez esse seja o seu caso. Como eu já estou nisso desde 2008, pode ser que você pense, olha, eu preciso de todo esse tempo para trabalhar com constelação familiar? Bom, não. O que acontece é que eu no início não queria trabalhar, eu só usei as formações de constelação familiar para resolver as minhas questões, os meus problemas, e o meu avanço foi tão grande, eu ajudei tantas pessoas no meio desse caminho, que com o tempo eu decidi trabalhar. Então, lá em 2008, 2009 foi quando eu conheci as constelações e no finalzinho de 2009 eu me inscrevi numa formação em constelação familiar e eu terminei ela um pouco adiante, né? Um pouco depois, terminei ela em 2011. Por que que isso é assim? Antigamente, as formações de constelação familiar, elas eram a cada 3 meses, ou seja, você tinha uma aula agora e daqui a 3 meses você tinha outra. Cerca de 8 módulos em média. Então, você pode fazer as contas aí quanto tempo a gente demorava para se formar. Eram 2 anos praticamente. E quando eu terminei, eu também não pensava em trabalhar com isso, apesar de eu já poder trabalhar. Ou seja, uma formação em constelação familiar habilita você a trabalhar com isso. Mas não foi o meu objetivo inicial. Só que eu ainda ali, depois de terminar, ainda tinha dúvidas, ainda queria aprender um pouco mais. E aí eu fui buscar livros, conhecimentos. Nessa época eu dei um tempinho de estudar, fazer formações. Foi só em 2016 que eu voltei, procurei um outro professor também alemão, 2015 e 2016, para poder fazer uma outra formação em constelação familiar. E foi aí que eu também, ainda em 2 anos, e foi aí que eu decidi que eu ia conhecer Bert Hellinger, ou seja, eu tinha tido tantas transformações, ali eu comecei a atender já na minha segunda formação, eu comecei a atender algumas pessoas e ajudá-las, e eu decidi que eu ia conhecer Bert. E foi aí que eu fiz todo um projeto e fui lá para a Alemanha e fiquei 10 dias no Hellinger Camp, onde o Bert estava lá com a Sophie. Então isso foi em 2017, em outubro, para você ver quanto tempo a constelação ela tem feito na minha vida e na vida de milhares de pessoas. Depois eu continuei ali na minha trajetória e decidi que eu daria a formação em constelação familiar a partir da minha terceira, no meu terceiro grande experiência, que foi aquela com Bert em outubro, foi quando eu comecei a dar a formação na escola Constela Amor. E o resultado tem sido muito incrível, as pessoas têm sido cada vez mais prósperas, os alunos têm atendidos, e uma coisa que eu gosto muito é que eu faço questão ali que os alunos, eles sigam adiante nesse trabalho. Por quê? Porque quando eu não entrei para trabalhar como facilitadora, eu não entrei para trabalhar com constelação, eu entrei para mim. E quando eu comecei a trabalhar, eu fiz isso porque pessoas queriam, precisavam, buscavam e não sabiam onde. E eu sabia que eu tinha essa abordagem, essa ferramenta, esse conhecimento que poderia ajudá-las a seguir adiante. E foi aí que a gente começou a desenvolver a escola Constela Amor, ou seja, vamos fazer agora, em 2021, 13 anos de estudo em constelação. Sempre o quê? Para que é isso? Por que eu me formei? Primeiro, eu me formei para mim. E depois, tudo o que eu faço é para levar esse conhecimento para que as pessoas possam ver o que eu vi, possam vivenciar o que eu vivenciei, possam experimentar toda a cura que eu venho tendo ao longo desses anos. E é para isso que a gente tem hoje uma escola de constelação familiar. Hoje, o meu propósito é levar esse conhecimento aí para você, ajudar você na sua casa, sua família, todas as pessoas que querem mudar um pouco, nem que seja só um pouquinho, aqui dentro. E pode ser que esse pouquinho vire muito. Algumas pessoas querem mudar muito. Bom, todo muito começa com pouco. Começa muitas vezes aqui na escola. Então, clica aqui no sininho, se inscreve, deixa seu comentário, porque quanto mais você cresce, mais a gente atinge o nosso propósito. Então hoje eu me formei em constelação familiar várias vezes agora, né? Mais vezes ainda continuo estudando isso para levar a vocês o melhor que eu posso, que eu tenho e compartilhar esse amor que é esse trabalho com você.